Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre Memorial de Maria Moura, o último livro publicado por Raquel de Queiroz e que encerrou suas publicações em vida com chave de ouro, porque olha que livro! E felizmente o livro foi sucesso já na época de seu lançamento, vendeu pra caramba, foi Prêmio Jabuti de 1993, teve até uma adaptação protagonizada pela Glória Pires no papel de Maria Moura. Aliás, alguém já viu a minissérie? Se sim, vocês recomendam? Qualquer coisa, deixem as ponderações de vocês aqui nos comentários. E eu já havia conversado aqui com vocês no canal sobre o fato de que o meu primeiro contato, na verdade, com a Raquel de Queiroz foi neste ano, através de O 15, e que eu não achei tudo isso. Entendo a grandiosidade, a importância do livro, mas não foi tão assim do meu agrado. Por isso, fui já ler Memorial de Maria Moura com o pé um pouco atrás, porque pensei, putz, se O 15 é o livro mais conhecido dela, o que é tido por muitos como uma grande obra-prima da Raquel, não sei se vou gostar muito de Memorial de Maria Moura, não. E a verdade é que eu gostei bem mais de Memorial de Maria Moura do que de O 15. Então, bora falar sobre o livro. A Raquel, quando questionada sobre de onde veio a ideia para este romance, respondeu que estava fazendo uma pesquisa sobre a seca no Nordeste, quando chegou a um livro que retratava a primeira seca registrada no Brasil, que foi no estado de Pernambuco e que datava de 1602. Só que esse livro não falava apenas da seca, falava também de uma mulher, da história de uma mulher chamada Maria de Oliveira, que ficou conhecida no sertão por chefiar um bando de homens que assaltavam as fazendas da região de Pernambuco. A Raquel também era muito fascinada pela figura da rainha Elizabeth, não a Elizabeth II, Elizabeth I, só para deixar claro aqui. E ela resolveu então que seria uma boa ideia misturar as duas figuras. Então, a Maria de Oliveira, diretamente do sertão nordestino, e Rainha Elizabeth, diretamente do trono britânico. Misturando aspectos dessas duas figuras, temos então como resultado Maria Moura, personagem fictícia que está inserida numa narrativa ambientada no século XIX, no sertão nordestino. Ou seja, estamos falando de um ambiente onde a economia era fortemente baseada em grandes propriedades rurais, na mão de obra escrava, onde havia também uma estratificação social muito acentuada e uma estrutura fortemente patriarcal. O livro é construído por narrativas em primeira pessoa de 5 personagens diferentes, sendo os principais a própria Maria Moura, grande protagonista do romance, e um padre conhecido como Beato Romano. O padre, aliás, é quem abre a narração do livro, e esse padre tem uma história bastante interessante. Na sua juventude, ele havia sido vigário num distrito bem pequeno chamado Vargem da Cruz. E esse padre, por um motivo que eu não vou revelar aqui, você vai ter que ler para saber, está com sua cabeça a prêmio. Ou seja, está sendo procurado porque tem gente querendo matá-lo e está oferecendo dinheiro pela sua cabeça. Pois é. E ele já tá pulando de canto para canto há um bom tempo, já cansado de fugir, porque ele fica um tempo no lugar e quando ele tá se familiarizando, tá se adaptando, chega alguém, descobre a identidade dele, ou ele se sente ameaçado por algum motivo, acaba indo embora. Mas tudo indica que essa vida de pular de canto para canto vai acabar quando ele ouve falar de uma mulher chamada Maria Moura. Uma mulher que ganhou fama por chefiar uma propriedade gigantesca, bem como um bando bastante numeroso de homens que assaltavam as estradas principais do Nordeste. E por que o padre ganha confiança e resolve ir atrás dessa tal de Maria Moura? Porque o padre já a conhecia e guardava um baita de um segredo de Maria Moura. Vocês lembram que eu comentei que na sua juventude o padre havia sido vigário num distrito pequenininho, né? Pois bem, nesse distrito havia uma grande propriedade, um sítio chamado Limoeiro, e para usar os termos da época, termo que aliás é utilizado aqui no romance, havia nesse sítio uma sinhá chamada Maria Moura. E em certo dia, Maria Moura vai até esse padre para realizar uma confissão. E nessa confissão ela já chega chutando a porta. Fala que pecou, que cometeu o pecado da carne com um homem que, aliás, era seu padrasto e que agora precisava mandar
matá-lo. E aí o padre já fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? E a Maria Moura acaba ficando meio acanhada, se pergunta se ela devia ter feito aquela confissão mesmo, mas o padre assegura que ela está ali segura, assegura que ela está ali segura. Nossa, que construção maravilhosa. Enfim, reforça para ela o fato de que ela estaria segura pelo segredo da confissão, mas tenta ali conversar com ela, só que ela já percebeu que não foi bom falar daquilo e simplesmente vai embora. Só que um tempo depois o padre tem a notícia de que aquele homem, cujo nome era Liberato, realmente morreu. E ele tem uma suspeita bastante boa acerca da responsabilidade daquele assassinato. O padre não fala nada, guarda realmente o segredo ao longo de toda a sua vida, só que ele pensa que ter a posse desse segredo pode intimidar um pouco a Maria Moura e fazer com que ela lhe faça um favor e lhe acolha na sua propriedade. O padre então encontra a propriedade de Maria Moura, consegue conversar com ela e a partir disso nós temos acesso às memórias de Maria Moura, que rememora o seu passado, desde os motivos que a levaram a encomendar o assassinato de seu padrasto até o momento presente da narrativa, em que ela já era a famosa Dona Moura. A Maria Moura nasceu numa família com ótimas condições, era uma família que tinha propriedades, ela tinha serviçais para fazer as coisas para ela e, como toda menina de boa família da época e ali da região, ela havia sido educada para fazer coisas que se esperavam de mulheres. Então ela aprende sobre gerenciamento da casa, digamos, da cozinha, ela aprende a bordar, a sua mãe faz com que ela se dedique muito a orações também, etc. A religiosidade era algo muito presente naquele ambiente. Só que a Maria Moura, desde pequena, já sentia aquela inclinação mais para aventura, sabe? Era aquela menina que gostava de ficar em meio aos moleques, como ela mesma diz aqui. Então gostava de, quando criança, sair para brincar com eles, para pescar, gostava de caçar passarinhos também. Só que conforme ela vai crescendo, o mundo dela vai se fechando mais, justamente porque não ficava bem para uma moça ficar em meio aos meninos. Não, ela tinha que ficar dentro de casa e ela acaba se incomodando bastante com isso. Pois bem, a Maria Moura perde o pai muito cedo, e essa perda é muito sentida, porque ela era muito apegada ao pai, e ficam então somente ela e a mãe ali naquela propriedade, naquele sítio do Limoeiro. Só que logo a mãe se envolve com um outro homem, que é justamente o Liberato, e certo tempo depois a mãe acaba sendo encontrada morta em circunstâncias bastante suspeitas. A Maria Moura, ainda que traumatizada, acaba tomando o lugar da mãe como chefe da casa, mas não somente como chefe da casa, mas também ao lado de Liberato, com quem ela realmente teve um caso. E algumas coisas vão acontecendo ali que levam a Maria Moura a crer que ela corre perigo de vida, tal como sua mãe. E isso, então, a leva a encomendar a morte desse padrasto e a Maria Moura formar uma das bases da sua filosofia de vida, digamos, que é a lei do mais forte, ou eu ou ele. Então, quando ela se vê ameaçada, ela não mede esforços para tentar salvar a própria pele. Então, acaba encomendando o assassinato de Liberato, que realmente morre. Só que os problemas de Maria Moura não acabavam por aí. Muito pelo contrário, eles estavam apenas começando. Porque lembremos que a gente está inserido no Nordeste, século XIX, ou seja, uma estrutura muito patriarcal mesmo, em que a figura do homem era muito percebida como a figura de proteção. E por que isso é importante? Bom, por vários motivos, mas o que importa realmente para a narrativa é as terras ali da família da Maria Moura estavam envolvidas num processo de herança, não sabiam bem como seria a repartição, tinham alguns candidatos a herdeiros. Só que o pai da Maria Moura botava a banca ali e ninguém da família fazia nada, aceitavam que eram eles que estavam morando ali e tudo bem. E aí, quando o pai morre, a mãe logo arruma uma outra figura masculina para casa, que encarna então essa figura de proteção, que era justamente o Liberato, conhecido por ser
um homem muito violento e forte, então a galera também fica, opa, não podemos mexer porque tem esse cara lá. Só que quando o Liberato morre, a Maria Moura fica sozinha e é vista como uma figura vulnerável. E aí os primos que moram também ali no distrito, numa propriedade próxima, pensam, acho que é a hora de a gente ver essa herança desse sítio, hein? Vamos lá fazer um rebuliço, quem sabe até eu não me caso com Maria Moura, pensa um desses primos. E Maria Moura fica desesperada ao ver aquilo, porque ela não quer sair daquele lugar, que foi o lugar onde ela cresceu, e também não quer casar com aquele primo de jeito nenhum, que ela considera um homem detestável. Então, ela percebe que sozinha e sem ninguém para protegê-la, ela mesma vai ter que se proteger e começa então a sua jornada rumo a se tornar a Dona Moura e sai dali. Como? Vocês vão ter que ler para descobrir. E parece que eu falei muita coisa sobre o enredo do livro, né? Mas acreditem, da missa vocês não sabem a metade. Aqui a gente tem um romance de formação e de extensão considerável, e tudo isso que eu falei para vocês acontece, nossa, porque talvez nas primeiras 100 páginas do livro e até menos. E uma das partes mais legais do livro é justamente acompanhar esse processo de transformação da Maria Moura, que vai de sinhazinha do limoeiro até a Dona Moura, temida aí pelo sertão nordestino. E algo de que eu gostei muito neste livro é que aqui a Raquel de Queiroz mostra a faceta de uma baita de uma contadora de histórias. Sério, este livro é um novelão, é muito fluido, acontece muita coisa e é o tipo de livro que você não consegue parar. Como eu disse, tem uma extensão considerável, mais de 500 páginas, mas juro, eu li voando, nem senti as páginas passarem. E talvez não, eu diria que realmente o 15 é o livro mais importante dela, até pela questão da literatura da seca. Isso aparece aqui também em Memorial de Maria Moura, tá? Mas não como em O 15, onde a seca ocupa, inclusive, até o título do livro, que tem como um dos principais objetivos retratar a vivência de personagens que passaram pela Grande Seca de 1915. Mas, reconhecida a importância de O 15, fato é que este aqui, pra mim, é o livro mais legal dela que eu li até agora. Incríveis dois, mas já colocando este aqui como o mais legal mesmo e o de que mais gostei. Até porque aqui a gente não tem só uma história que te prende muito e que é bastante fluida. Não, aqui a Raquel discute temas importantíssimos como o machismo, a emancipação feminina. Ela faz também um retrato muito vívido do Nordeste naquela época. Então ela coloca toda a questão da violência, da disputa por propriedades rurais, da estratificação social, como que a mobilidade social ou a falta dela, na verdade, funcionavam por ali. Ela também retrata alguns costumes do interior do Nordeste, coisas bem características mesmo, e quem é do Nordeste ou tem família nordestina, com certeza vai se identificar, lembrar de algumas coisas através dessa narrativa. Para quem não sabe, eu sou de Fortaleza e boa parte da minha família é do interior do Ceará, então em alguns momentos eu lia certas coisas sobre certos costumes e lembrava das histórias que eu ouvi na infância. E a minha experiência de leitura com este livro me fez lembrar muito de uma outra experiência literária que, meu Deus do céu, uma das melhores da minha vida, eu amo, e tem registro aqui no canal disso, inclusive, que é a da saga de Ana Terra, dentro de O Tempo e o Vento. Claro, guardadas as devidas proporções, até porque as personagens são diferentes, estão inseridas em contextos completamente diferentes, mas me fez lembrar um pouco o sentimento, sabe? Então fica a dica, se você gostou de acompanhar a jornada de Ana Terra, talvez você também goste de acompanhar a jornada de Maria Moura. Para não dizer que eu só rasguei seda para este livro, queria falar do que eu penso que foi o único ponto negativo dele, que é o fato de que a gente tem muitos personagens aqui, muitos personagens interessantíssimos, aliás, só que eu senti que alguns foram subaproveitados. Ao fim do livro eu fiquei, poxa, eu queria tanto ter visto mais desse personagem, e a gente até chega a ver algo dele, só que é aquilo, você fica com aquele gostinho de, podia ter mais, e isso acabou se somando ao fato de que eu pensei, putz, se retirassem esses personagens da narrativa, não iam fazer muita diferença no sentido de impacto da jornada da Maria Moura, sabe? Mas foi só isso mesmo de ponto negativo, porque de resto, livro
sensacional e um livro que definitivamente deveria ser mais lido. E você, já leu o Memorial de Maria Moura? Se sim, concorda com o que eu disse aqui? Se sim ou não, fique mais do que à vontade para deixar suas ponderações aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal. Caso não seja inscrito ainda, um grande beijo e até os próximos vídeos.